3. Então, a gente já viu lá no capítulo 1, falando sobre todo esse início, o link com Gênesis. A gente falou bastante sobre o João Batista, né, que é um outro João, não foi o João que escreveu o livro. Vimos sobre alguns discípulos, os primeiros que Jesus encontrou. E na semana passada, na semana retrasada, no caso, no último encontro que a gente teve, que foi o capítulo 2, a gente viu sobre o primeiro milagre de Jesus. Você estava todo mundo? Eu não lembro no capítulo 2. Tá. No 2 eu tava. Eu não tava no 2, mas eu assisti. Beleza. Pois é, depois você pode assistir, amiga. Aí a gente deixou gravado, está até botando na velocidade 2 aí, e tem um resumo lá também. Então foi muito interessante, a gente entendeu por que Jesus escolhe fazer o primeiro milagre dele, o primeiro sinal aí, por que ele chama de sinal e como isso é importante e relevante para a gente. E hoje a gente vai ter o que eu considero, tá? O primeiro encontro pessoal de Jesus. Então a gente vai ter vários encontros pessoais e cada um é mais bonito do que o outro. E a gente vai ver o primeiro dele com Nicodemos. E a gente vai fazer uma oração e logo em seguida a gente já faz aquele esquema onde a gente vai lendo e comentando. Beleza? Show. Senhor, muito obrigado por mais um dia que a gente está aqui, pelo nosso encontro. A gente sabe que para terça-feira, esse horário, todo mundo está no corre de trabalho, de estudo, às vezes com algum problema de saúde, mas a gente se dispõe em estar aqui e tirar esse momento para estudar a tua palavra. Então, eu queria te agradecer pelos amigos que eu já fiz aqui, que estão aqui com a gente já há algumas semanas, que o Senhor toque na vida de cada um, na sua família, cuide, proteja, e que a gente entenda que esse momento que a gente está tendo aqui é muito especial. Tenho certeza que o Senhor está alegre por a gente estar se reunindo em todo lugar do Brasil, através da internet, para estudar a tua palavra, para te conhecer mais, para estar mais próximo de ti. Que, como o João falou, essa sede que a gente tem de te conhecer, de preencher esse vazio, só a gente conseguir encontrar em ti, que é o único que pode trazer o real sentido para a nossa existência. Hoje a gente vai estudar aqui o encontro que tu teves com Nicodemos. Tem muitas lições importantes, que isso toque no nosso coração e nos ajude a entender qual é a vida que realmente vale a pena ser vivida. Abra nossa mente para entender a tua palavra agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá chegando Amém. uma galera aqui. Evelise chegou aí. Seja bem-vinda, amiga. Suelen. Suelen vai entrar aqui também. Oi, Suelen. Seja bem-vinda, amiga. Eu acho que só quem é a primeira vez que eu não tinha visto aqui ainda é a Evelise. A Suelen tinha visto por aqui, Janaína sempre aqui, Chayana também apareceu algumas vezes. Então, vou só explicar de uma forma rápida aqui para a Evelise entender. É um estudo coletivo, tá? Um estudo ativo, onde a gente vai estudar hoje o capítulo 3 do livro de João. Então, lembrem-se sempre o que eu vou retomar. Lá no capítulo 20, João mesmo fala qual é o objetivo do livro, para que a gente conheça a Jesus como Messias, para que a gente saiba que ele é, de fato, o Filho de Deus vivo, e que com isso a gente creia e tenha vida nele. Então, esse é o objetivo do livro, esse é o objetivo de todos os nossos encontros, tá? Então, peguem a Bíblia de vocês, abram aí no capítulo 3, e a gente vai fazer aquela nossa leitura. Só para contextualizar, tranquilo, amiga. Acho que a Suelen vai apenas ouvir. Beleza. O restante, todo mundo consegue fazer a leitura com a gente, fora a Suelen? João consegue, né? Janaína consegue fazer a leitura com a gente? Chayana também? Sim. Beleza. Evelise, consegue fazer a leitura com a gente? Beleza. Aí a gente vai, cada um vai lendo um versículo na ordem e a gente vai comentando o que foi importante, tá? Então, só uma contextualização rápida, voltando um pouquinho aqui. Jesus purificou o templo, depois disso muitos creram em Jesus, e olha que interessante, aqui ó, no capítulo 2, no final, fala que durante a festa da Páscoa, ele fez outros sinais e muitos creram em seu nome. Só que Jesus sabia o que se passava e muitos estavam crendo só porque estavam vendo o que Jesus estava fazendo. E aí guarda esse evento de Páscoa, porque mais lá para frente, perto de quando ele vai ser crucificado, esse outro evento vai estar aqui de novo. E a gente vai falar mais sobre ele, vai voltar, inclusive, lá no Êxodo,
o real sentido da Páscoa. Tá? E é Nicodemos, né? Quem é Nicodemos? Um resumo rápido aqui de Nicodemos. Nicodemos era um grande rabino, não sei quantos de vocês estão acompanhando aí no The Chosen, eu gostei muito de como o ator que escolheram para fazer o Nicodemos no The Chosen, eu já conhecia ele de algumas outras séries, alguns outros filmes, então eu gostei bastante de quem trouxe ali, e de fato ele era muito conhecido, né? Ele era um mestre, ele era um rabi, ele era um mestre como Jesus, só que dentro das escolas tradicionais rabínicas. Né? Rabínicas. Ah, beleza, Janaína. Sem problema, amiga. A gente vai seguindo aqui. E aí, quem que era, então, Nicodemos? Ele era um cara que, naturalmente, sabia muito de Bíblia. E olha que loucura, né? Isso é maluco. Sabia muito de Bíblia, que a Bíblia que eles tinham na época era a Torá, né? Que eram os 5 livros de Moisés. Então, ele era um cara que sabia muito, conhecia muito as profecias e tal. E ele faz algumas perguntas bem intrigantes para Jesus. E é isso que a gente vai ler agora. Então, vamos começar a leitura do capítulo 3, versículo 1. Vamos fazer assim a ordem. Então, a Jana não pode ler, a Suelen também não pode ler. Então, começa João... Dá pra ler aqui. agora consegue, né? Então, vamos fazer João, Janaína, Chayana, Evelise e eu, e a Suelen não pode. E aí a gente volta. Beleza? Pode começar, João. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade eu te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. 4. Nicodemos perguntou: como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar para a barriga da sua mãe e nascer outra vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Vou dar uma segurada aqui, porque já tem várias coisas interessantes acontecendo. Primeiro, o texto vai dizer que, de fato, Nicodemos era um dos principais dos judeus. Então, ele era um cara muito respeitado entre os judeus. Ele era um mestre, né? Um rabi, um líder. E quando ele vai até Jesus, geralmente os líderes que iam até Jesus, a gente vai ver em outros evangelhos desse encontro, que ele vai encontrar ali Jesus à noite. E ele vai até Jesus, um pouco desconfiado, mas alguma coisa estava mexendo com Nicodemos. E quando ele fala, ele faz a pergunta, ele era um cara que conhecia muito. Então ele chega perto de Jesus, e Jesus já sem rodeios, e vocês lembram que eu falei em alguns encontros passados? Jesus, ele geralmente não é convencional. Nicodemos não sabia o que ele estava esperando. Eu imagino Nicodemos ansioso, com as mãos suadas, indo falar com Jesus. Ele não sabia o que ia acontecer. Ele já sabia de muita coisa que Jesus tinha feito, mas ele não sabia o que Jesus ia responder para ele. E, de fato, ele sabia já, ele tinha a sensação de que Jesus não era muito convencional. Primeiro, que deixava intrigado o Nicodemos era que Jesus não tinha estudado, nas escolas dos rabis. Então, ele não tinha, e com 12 anos, ele já tinha ido para a sinagoga, ele já tinha debatido, mas a instrução dele foi fora das escolas de teologia da época. Então, lembrem-se sempre disso. Jesus nunca é convencional. Verdade. Mas, de novo, ele não é convencional. Mas ele é sempre o quê? Intencional. Cara, Jesus já vai direto ao ponto, porque Jesus sabia, cara. Vocês sabem, né? Jesus consegue ler a mente e os corações. Tanto é que diz no texto aqui, no último versículo do capítulo anterior, no 24, desculpa. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos. O que isso quer dizer? Jesus sabia o que eles estavam pensando. Então, muitos creram em Jesus, quando ele tinha feito ali perto da Páscoa alguns milagres, porque eles queriam milagre, não queriam Deus no milagre. Não queriam se relacionar com aquele que, de fato, pode transformar a vida. Eles só queriam a transformação. Mas não existe transformação sem o Senhor da transformação. A maior transformação é o relacionamento real com ele.
E algo me diz, já nesse início de leitura aqui, que Nicodemos não estava buscando milagre. Isso é interessante. Nicodemos não estava buscando milagre. Nicodemos estava buscando o Senhor do milagre. Mesmo que inicialmente ele tenha ido à noite. Porque ele era, de novo, né? Ele estava com os fariseus lá, então ele tinha uma posição, mas sabe o que eu percebo? Jesus, aos poucos, o Espírito... Vocês lembram quando eu falei... Deixa eu só ver o que a galera está colocando aqui. Exato, é por isso que ele atinge a todos nós, porque ele conhece, ele sabe exatamente o que a gente precisa. Quando a gente entrar na história de Marta e Maria, da ressurreição de Lázaro, a gente vai ver que, como a mesma situação, Jesus trata Marta e Maria de uma forma totalmente diferente. Isso é incrível. Isso é incrível. E a Chayana colocou aqui, ó, a gente é exatamente assim, a gente quer o milagre, mas às vezes a gente não quer ter que se submeter. Porque isso exige, cara, o evangelho, vocês sabem, a gente já tem conversado aqui, a gente já tem intimidade suficiente para falar para vocês que é uma coisa que me confronta todos os dias. O evangelho, ele confronta. O evangelho real da palavra de Deus confronta. Né? Confronta. Fala, Pedrão, seja bem-vindo, meu brother. Bom ter você aqui com a gente, tá? A gente está nos primeiros versículos aqui do capítulo 3, do encontro com Nicodemos. Então, algo me diz que Nicodemos estava se contrapondo ao capítulo anterior, daqueles que Jesus já conhecia o coração e que só queriam um milagre. Nicodemos queria algo a mais. Nicodemos sabia quem Jesus era. Não fica claro ainda aqui se Nicodemos acreditava que Jesus era o Messias, mas que ele estava muito incomodado, ele estava. Porque ele se dispôs a encontrar Jesus de madrugada, meio que escondido, e a gente vai ver a evolução de Nicodemos diante de toda essa história. Tá? Diante de toda essa história. Tranquilo, Pedrão, vamos para cima. E aí Jesus vai direto ao ponto, sem rodeios. Quando ele chega, né? Nicodemos chega todo cheio de dedo, porque ele estava naquela ansiedade, né? Ele falava assim, Rabi, a gente sabe que você é o mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que você faz se Deus não estiver com ele. Aí Jesus corta a frase de Nicodemos. Ele fala assim, Nicodemos, vamos direto ao ponto. Eu sei o que você veio buscar aqui. Talvez nem você saiba. E aí isso é outra coisa interessante. Talvez alguém que está aqui hoje nem sabe por que está aqui. Mas Jesus já vai direto ao ponto. Todos nós precisamos dele. Só nele nós encontramos a vida que realmente vale a pena ser vivida. Só ele pode curar as nossas mazelas espirituais ou que tem nos afastado do que realmente vale a pena. É uma pessoa, não uma ideia. E aí Jesus ele já vai direto ao ponto e ele fala assim, ó, a isto respondeu Jesus. Aí é interessante, a isto que, né, que ele nem deixou, a pergunta estava ainda no coração de Nicodemos e ele não estava conseguindo formular. E Jesus é o único que consegue dar a resposta certa sem você nem ter perguntado. E isso é incrível. Ele fala assim, ó, em verdade te digo, aí eu já falei aqui para vocês também, né, que toda vez que alguns termos se repetem, é um recurso de linguagem para chamar a atenção. Então, basicamente, Jesus está dizendo assim, ó, Nicodemos, presta atenção no que eu vou te dizer agora. Então, toda vez que ele fala assim, em verdade te digo, você sabe que esse termo, ele vai se repetir em algumas falas de Jesus, né? Então, é como se Jesus estivesse falando assim, ó, João, Chayana, Janaína, Evelise, Suelen, Pedro, presta atenção no que eu vou te dizer agora. Aí ele fala para Nicodemos, presta atenção. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Era o que Nicodemos estava buscando. Só que até aqui ele não tinha entendido ainda. Vamos... Onde a gente parou? Só para o nome... Versículo 6. Ah, no 6, né? Então ele continua aqui. Aí Nicodemos pergunta para ele, como é que pode... E eu, de verdade, eu acredito aqui que Nicodemos não estava sendo irônico. O texto não traz Nicodemos com ironia, diferente dos outros fariseus, que Jesus vai chamar de hipócrita, raça de víboras.
Eu vejo aqui, Nicodemos ele está diante do cara que ele acha que pode ser, de fato, o cumprimento de tudo que ele estudou a vida inteira. Imagina você está aqui, ainda a gente vai ter mais tempo para conversar em outro momento, para a gente se conhecer mais sobre as nossas profissões e tal, mas imagina que você estudou muito sobre uma pessoa, muito, a sua vida inteira. Você sabe aquele fã meio fanático, assim, tem tudo, tem camisa, tem caneca, tem um ator que você gosta muito, um jogador, sei lá, ou um professor, enfim. E aí você tem a oportunidade de estar frente a frente com essa pessoa, mas essa pessoa está interessada em você. Tem gente que ia desmaiar, tem gente que ia passar mal. Então, Nicodemos está nesse nível. Que ele pode... A ideia de Jesus ser, de fato, o cumprimento de tudo que ele estudou a vida inteira deixava ele maravilhosamente aterrorizado. Então, eu quero que vocês tenham essa tensão durante a nossa leitura. Porque tanto é que, aí, às vezes, quando a gente está assim, muito tenso, muito aterrorizado, meio maravilhado, a gente fala algumas bobagens, né? A gente não consegue entender algumas coisas direito. E foi o que aconteceu com ele. Então, ele fala assim, tá, Jesus, beleza, mas como é que pode um homem nascer sendo velho? Ele realmente não entendeu. Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? E aí Jesus responde, de novo, em verdade, vocês sabem, né? Então, ó, presta atenção, Nicodemos, acorda. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Inclusive, olha que interessante o link. Há alguns capítulos atrás, Jesus fala para João, me batiza, porque tem que se cumprir o que havia sido profetizado, o que eu quero ensinar. E ele já sabia desse encontro que ele ia ter com Nicodemos. Ele já sabia. Então ele falou assim, aí aqui, e Nicodemos ficou sabendo, com certeza ele ficou, porque ele estudou Jesus. Ele ficou sabendo desse batismo, desse episódio. E aí a mente de Nicodemos começa a se abrir. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Versículo 7, vamos lá, para mais uma rodada. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus. Sou eu agora? Ah, não. Não, sou eu. Pode ler, amigo. Perdão. Jesus respondeu-lhe e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes disto? Em verdade, quantas vezes em verdade a gente já leu aqui, né? Então Jesus está falando assim, cara, acorda, irmão, do que eu estou te falando. Em verdade te digo, Nicodemos, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, só para a gente fechar o pensamento, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Aí, o que está acontecendo aqui? Vocês lembram como é que está Nicodemos nessa hora, né? Então, Nicodemos ele era o cara que ensinava. Ele não era um cara ele é um cara que tinha estudado muito já. Pessoas viajavam para ir aprender aos pés de Nicodemos. Ele ensinava na escola como se fosse assim um doutor em teologia, na espera do Messias, em várias coisas de Bíblia que ele estava fazendo lá. Nicodemos, ele era o cara que ensinava. E agora a gente vê que Nicodemos como uma criança. Uma criança. Uma criança que está com dificuldade de entender. Uma criança. E aí Jesus deixa isso bem claro. O que ele deixa claro? Que tudo que Nicodemos tinha entendido, nesse momento em que ele precisou, não estava valendo. Não estava valendo. Aí eu pergunto para vocês, para a gente interagir aqui um pouquinho mais. Qual a diferença, então,
Porque o que parece aqui? Não parece que Jesus, de uma certa forma, está humilhando Nicodemos? Porque, cara, Nicodemos é um cara. Né? Não parece que Jesus está dando uma humilhada em Nicodemos? Jesus fala até assim, ué, você não é mestre em Israel? Mestre em Israel, tipo assim, você não é o top que ensina as coisas em Israel? Como é que você não está entendendo? Qual a diferença na opinião de vocês, de Nicodemos para os outros fariseus? Que aqui Jesus tem uma conversa bem diferente com Nicodemos da conversa que ele tem com os outros fariseus. Qual que vocês acham que é a grande diferença entre Nicodemos e os outros? Será que era a posição dele, política, da hierarquia? Também. Eles tinham uma posição relativamente parecida. Pedro colocou ali, ó. Ele reconhecia Jesus como mestre, reconhecia os outros. Isso é uma coisa importante, Pedro. Parece que ele reconhece mesmo. Porque os outros, que às vezes usam a mesma frase, mas num tom pejorativo. Geralmente, quando eles vão usar essa frase, logo depois vem uma enrascada. A gente vai ver alguns textos mais para frente, quando Jesus vai falar com os outros fariseus, e eles vão tentar indagar Jesus, colocar Jesus numa sinuca de bico, eles falam assim, mestre, e aí depois tentam colocar Jesus numa furada. Nicodemos não faz isso. Então ele reconhece. Acho que talvez esse seria um ponto que a gente poderia se agarrar nisso. Reconhece de verdade. E quando a gente reconhece de verdade Jesus como mestre, o próximo passo é seguir o que ele diz. O próximo passo é seguir o que ele diz. Então, será que a gente tem, de fato, reconhecido Jesus como mestre na nossa vida? E, às vezes, quando a gente reconhece Jesus como mestre, a gente precisa desaprender muitas coisas. Lembrem-se, Jesus não é convencional, mas ele é intencional. Então, ele preparou toda essa situação aqui. Então, uma das grandes diferenças é que ele reconhece Jesus como mestre e dá para ver sinceridade. E aí, uma frase que me acompanha, que eu queria deixar aqui para vocês também, para Deus, para Jesus, a intenção, ela precede a ação. O que isso significa, Thiago? A intenção precede a ação. A intenção, a gente vai ver em alguns outros textos, Jesus falando assim, ele vai contar a história do fariseu e do publicano. E quando a gente chegar lá, a gente vai ver um dos dois que estava batendo no peito, falando assim, Senhor, muito obrigado, porque eu não sou pecador, porque eu sou o cara, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu sou bom, não sei o quê. E o publicano, que era uma raça de pessoas bem ruins, que tinham se vendido por Império Romano, eram judeus que tinham se vendido por Império Romano, batendo no peito, assim, com a cara no chão, falando que não era digno, que não era digno. Aí Jesus senta, olha essa situação, tem os discípulos aqui ao redor dele, e ele fala assim, vocês sabem qual dos dois voltou justificado? O publicano. Porque ele é sincero. Ele é sincero. Então eu vejo aqui no texto também uma sinceridade, uma gana, uma vontade de Nicodemos. Lembra que eu falei aqui, algum outro encontro sobre essa vontade incontrolável de falar de Jesus? Nicodemos estava com uma vontade incontrolável de encontrar Jesus. Essa vontade incontrolável, ela nasce de uma sinceridade. Nasce de uma sinceridade. Então é isso que está acontecendo aqui. Vamos seguir para mais uma rodada de leitura. Versículo 13. Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. 14. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vocês sabiam que esse verso, que é o verso mais conhecido da Bíblia, estava dentro desse contexto da história de
Moisés de Jesus com Nicodemos? Eu vou ser sincero, eu não lembrava disso, não. Que massa, né? Então, tem muitos versos que são muito conhecidos e quando a gente entende o contexto onde ele está, ele fica muito mais forte. Então, toda vez que você ouvir agora, qual é o verso mais conhecido da Bíblia? Porque Deus, esse a gente sabe, aprende quando é criança, né? Porque Deus ama o mundo e tal. Então, Jesus está falando isso nessa conversa com Nicodemos. Olha que interessante. Ele está falando isso nessa conversa com Nicodemos. E aí, não sei se vocês conhecem também essa história aqui, para Nicodemos, a cabeça de Nicodemos agora ela está explodindo. Assim. Por quê? Porque lá no verso 14, ele fala assim, ó, e do modo, né, porque Moisés levantou a serpente no deserto, ele está fazendo uma citação de uma história do Antigo Testamento, ela está lá em Números. Então, depois eu vou colocar no resumo, aonde está números 21, 5 a 9. Vamos lá rapidão, para a gente dar uma olhada. Deixa eu ver se está com tempo. Está com tempo. Números, capítulo 21. Então, essa história, ela já aconteceu. E aí ele resgatou. E quando ele resgatou, Nicodemos falou, putz, é verdade, eu já tinha estudado sobre essa história. Essa história, Nicodemos tinha acesso a essa história. Números, capítulo 21. Levítico, depois de Levítico. Números 21. Aqui, versículo 4. Aí, ó, o que tinha... Não, vamos ler, depois eu explico. A serpente de bronze. Todo mundo encontrou? Números, capítulo 21? Sim. Beleza. Versículo 4... Não. Achou? Não? Alguém não achou? Eu. Ah, tá, a gente espera. Então, enquanto a Jana tá achando aí o texto, Números 21, amiga. O que está acontecendo? Eles saíram do Egito, depois que eles saíram do Egito, várias coisas aconteceram, né? Então, aí, coluna de fumaça durante o dia, nuvem, né? Durante o dia, coluna de fogo à noite, Deus mostrando várias coisas para eles, várias coisas acontecendo. E aí, número 21, né? É Números 21, achou? Beleza, achei. Beleza. E aí, acontecendo várias coisas, e o povo volta e meia, abandonando Deus, adorando outros deuses, de bezerro de ouro, e praga acontecendo, e a peste vindo, e o povo reclamando da comida. Naturalmente, como nós somos, né? Geralmente a gente é bem parecido com o povo quando saiu do Egito. E aí aqui aconteceu um episódio muito interessante. Aí, outra coisa, tudo, sempre, aí outro exemplo claro, né? Por isso que eu escolhi, a gente começa a fazer esse estudo com o Evangelho de João. Então, vocês lembram, o nome do nosso grupo de estudo é conhecendo a Bíblia através do Evangelho de João. Conhecendo Jesus através do Evangelho de João. Por quê? Porque ele passa por toda a Bíblia. Então, mais uma citação aqui. Tem outras que eu estou deixando passar, mas essa aqui é mais direta. Então, 21:4, e partiram do Monte Or pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear Edom, porém o povo se tornou impaciente no caminho. Parece com a gente, né? E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que não fizesse subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadores que mordiam o povo, e morreram muitos povos de Israel. Veio o povo a Moisés e disse, aí, juízo de Deus, o povo chorava, se arrependia, ia lá com Moisés, e aí falava, havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós a serpente. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés, faz uma serpente. Aí, isso é interessante, né? Deus podia ter mandado fazer um cabrito, um cachorro, um coelho. Ele mandou fazer uma cobra, mano. E toda essa galera já sabia da história do Éden lá, da serpente. Depois a gente vai conversar um pouco sobre isso. Disse o Senhor a Moisés, faz uma serpente abrasadora, põe sobre uma haste, como se fosse uma cruz, né? E será que todo mordido que mirar, viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze, pôs sobre uma haste, sendo alguém mordido por alguma serpente, olhava para a de bronze e sarava. Lá para frente, o povo é cruel, né? Mas a gente é bem parecido com o povo. Lá para frente,
Deus vai ter que mandar destruir essa serpente, porque eles começaram a adorar a serpente. Loucura. Então eles acharam que era a serpente que estava curando eles agora, sendo que Deus já tinha dito que era para ele fazer isso para que eles tivessem fé e fossem curados. E aí, de novo, voltando aqui agora, são vários links, tá? Se alguém se perder no meio do caminho, fala que a gente volta e explica de novo algum ponto. Quando Jesus fala isso para Nicodemos, agora, qual é o contexto, né? Ora, ninguém subiu ao céu, que lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, na hora, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Na hora, Nicodemos fez o link. Cara, é verdade. Ele fez o link da situação do povo, ele fez o link de como o povo trocou a serpente, trocou o Deus que criou pelo objeto, lembrou de Moisés, que foi o libertador ali, que ele estava prefigurando o próprio Cristo, ele estava apontando para o... Jesus vai até falar em algum momento, aqui está aquele que é maior do que Moisés. Porque Moisés foi uma grande figura para os judeus. Nicodemos lembrou de tudo, Nicodemos ensinava isso. E agora Jesus vem falar assim, aquilo lá era um vislumbre, era um filme, era um gostinho, era um prelúdio que apontava para mim. Então, você lembra o que aconteceu lá, que eu estava ensinando o povo? Então, era eu. E aí a conversa vai ficando, e aí a mente eu imagino Nicodemos pirando. Cara, faz total sentido, era isso. Talvez alguma coisa que ele não tinha entendido até aquela hora fez total sentido na cabeça dele naquele momento. Para que o quê? Para que todo o que nele crê, que crê em Jesus, tenha a vida eterna. Aí, por quê? Aí entra o famoso verso aqui, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele está falando isso para Nicodemos, ele não está falando isso para uma multidão, ele não está falando isso para uma igreja, ele não está falando isso para ensinar, ele está falando dentro desse contexto de conversa, aonde Nicodemos está ressignificando tudo que ele tinha aprendido até aquele momento. Ele está falando, então, Nicodemos, é por causa de tudo isso que o povo esqueceu, que me abandonou, que tudo apontava para mim. Por quê? Eu vou te explicar agora. Cara, imagina você receber em primeira mão a frase que vai ficar vai ficar conhecida como a frase mais conhecida da Bíblia, né, de todos os tempos. Acho que essa é a mais conhecida. Essa e Jesus chorou. Ou disse Jó, sei lá. Então, ele estava naquele momento, ele ouviu da boca de Jesus. Ele disse assim, então, Nicodemos, por tudo isso que a gente tem conversado até agora, nascer de novo, água, espírito, serpente, tudo isso aponta para uma coisa só. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que me enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Duas coisas aqui antes de a gente continuar. Em outros versos, a gente vai ver o que a gente precisa para ser salvo. Essa pergunta vai ser feita. O que eu preciso para ser salvo? Crer. Creia, seja batizado, será salvo você e sua família. É tão simples. Não estou dizendo que é fácil. Simples é diferente de fácil. É que nem difícil é diferente de complexo. O contrário de simples é complexo. Não difícil. E o contrário de fácil é difícil. E não complexo. Então, a salvação que foi estendida ali, inclusive na cruz, para um dos ladrões que estavam na cruz, o que ele precisou fazer? Ele creu. E aí a gente entra aí num outro universo. Então, Tiago, é só isso. É só isso. Jesus morreu para que eu cresça nele e fosse salvo. Aí mais para frente a gente vai entender um pouco mais sobre o processo de justificação, para que nós sejamos justificados diante do Pai, a gente não tem participação nenhuma. A gente tem que crer. Então vem justificação, santificação e glorificação. Depois da justificação, aí entra o rolê de santificação, que Paulo vai falar bastante sobre isso, que a gente lutar contra o nosso próprio eu, inclusive a gente pode em outro momento estudar os livros de Paulo, são muito bons também.
ele vai falar bastante sobre essa nossa luta contra o nosso próprio eu. A gente não faz isso para se salvar. Nós já fomos salvos por Jesus. Amém? Amém. A gente luta contra o nosso próprio eu num processo de santificação, que vem depois da justificação. Nós fomos justificados. Jesus morreu para salvar o nosso pecado. Agora, porque nós amamos a Jesus, porque nós aceitamos o sacrifício dele na cruz, é que a gente busca uma vida. E santificação, santidade, não é não pecar. Isso é uma ideia bem bem grega, tá? De um Deus lá chamado Sanctus, que é a ideia de santo, a ideia de perfeito. Se eu não tiver para a Bíblia, é outra parada. Mas, enfim, isso dá outro papo. Mas tenham isso em mente, tá? É essa busca. Porque a intenção precede a ação. Deus sabe do nosso coração. Eu gosto já de todos vocês. Todos vocês são meus irmãos em Cristo. Mas eu não sei o que passa na mente de vocês e vocês não sabem o que passa na minha mente. Não sabemos. Posso estar aqui com a maior das boas intenções e posso ser um completo idiota com a minha esposa. Eu posso estar aqui muito legal e ser um canalha. Tá pensando um monte de coisa. Posso. A gente não, mas Deus sabe. Jesus sabe. E é por isso que ele confronta. Só que quando ele nos confronta, não é aquele confronto, porque a palavra confronto, ela é uma palavra carregada, né? Mas é um confronto de amor, sabe? Um pai quando confronta um filho porque quer o melhor para o seu filho, porque sabe qual é o melhor caminho para o seu filho. É esse tipo de confronto que Jesus tem, intencional, com cada um de nós. Mas beleza, segue o barco. Eu li já o 17, né? Vamos 18 em diante. 18. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas, e não a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas suas obras. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Beleza. Só para a gente fechar esse quadro aqui, que depois a gente vai cortar, né? Vai cortar a cena. A gente vai para uma outra cena. Pensando numa estrutura de novela, de filme, sei lá. O que ele termina dizendo aqui? Depois disso ele fala de toda essa missão, né? Toda essa parte bonita e tal. Mas uma consequência natural da gente crer em Jesus, aceitar Jesus como o nosso único e suficiente Salvador e entrar nesse processo de santificação é gerar frutos. E Jesus vai falar muito sobre isso. Gerar frutos. Que são as obras, né? E aí uma outra confusão que tem, que aí as pessoas se preocupam mais com as obras do que com o Senhor das obras. Se preocupam em fazer o bem, se preocupam em seguir um checklist. Eu estava escrevendo pensando algumas coisas que eu quero escrever sobre isso, né? E aí vou abrir meu coração aqui para vocês. Eu cresci, e acho que muitos podem ter tido a mesma experiência, com um fardo tão pesado de um checklist que eu tinha que cumprir. Cara, você acordou, tem que fazer o que na minha igreja chamava de ano bíblico. Você tem que fazer o ano bíblico, você tem que estudar meditação, você tem que ler e tal. Você tem que fazer. E eu não enxergava isso como um relacionamento com Deus. Eu enxergava como um checklist. Que se eu não fizesse, alguma coisa ia dar errado no meu dia. E aí eu fazia as obras. Você tem que estar envolvido, você tem que fazer isso, fazer aquilo. Só que chega um momento, acho que era com o João, inclusive, que eu estava trocando essa ideia, chega um momento em que a gente que foi criado nesse contexto, e que talvez a gente não tenha entendido mesmo. Talvez seja ingenuidade nossa. Por quê? Porque o que a sociedade prega como um todo, a cultura do empreendedorismo, a cultura como um todo, merecimento, traz que quanto mais você se esforçar, mais você vai ser recompensado. É isso. Quanto mais a gente se esforça, mais a gente é recompensado. E a gente cresce buscando isso na escola, na faculdade, no trabalho. Tá tudo certo. Só que quando a gente vai para o evangelho, é outro jogo, galera. É outro game.
é dependência, é vulnerabilidade, é confiança, paciência, amor, alegria, paz, longanimidade e todos os outros frutos do Espírito. Pois é, Chayana falou aqui sobre a teologia da prosperidade. E eu nem sei se eu consigo chamar isso de teologia, né? Pode ser uma teoria. E por quê? Que quanto mais você dá, mais você vai receber. Cara, isso não tem respaldo bíblico. Quando a gente olha para Jesus, a gente olha Jesus totalmente totalmente contrário, totalmente não convencional, mas intencional. E é evangelho, é cruz. Quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Mas ninguém não quer falar sobre isso. Quer dizer que vai ter só que sofrer? Não sei o que quer dizer. Quer dizer que você tem que depender de Jesus. É isso que eu entendo que quer dizer. Que, às vezes a gente quer as fórmulas muito prontas, né? Sempre vai ser assim, desse jeito, preto no branco. E a gente olha para a própria palavra e vê que as coisas são complexas. E aqui, a gente, como crente, como pessoas que creem em Deus, a gente pode, de forma bem tranquila, dizer: eu não entendo, mas eu confio. Eu não entendo tudo, mas eu confio. Aí acaba o debate com qualquer outra pessoa que quer que tudo seja explicado. Se eu conseguir explicar tudo relacionado a Cristo e a Deus, eles deixam de ser Cristo e Deus, para poder caber na minha mente, que é desse tamanho aqui. Mas, quando eu entendo que eu posso nele confiar, com base em todas as promessas que ele colocou aqui, aí, por isso que eu vou voltar muito em Paulo, que eu gosto bastante dele, né? Diante das tribulações, a nossa esperança é revigorada. Porque a gente entende. A gente entende. E aí, por que eu dei toda essa volta? Porque quando ele começa a falar aqui ele fala um pouco sobre as obras, né? Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não chega para a luz, a fim de não serem erguidas suas obras. Quem pratica a verdade, e esse praticar a verdade de respeito a toda essa prática que a gente conversou, aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. É uma consequência. Então, o que eu faço por Deus, por Jesus, precisa ser uma consequência do meu amor por Ele. Precisa ser e quando esse jogo de cada coisa no seu lugar mudou completamente a minha visão sobre o Evangelho. Eu não faço para ser salvo. Eu faço porque Jesus já me salvou. E que se Ele está falando assim, se você me ama, guarda os meus mandamentos, é o que eu vou fazer. Ele já me amou com todo o sacrifício. Eu terminei de ler no meu devocional, eu terminei Mateus, para Marcos. E aí aquele último momento ali, onde Jesus sofre calado, algo que ele não merecia. Não tem como não amar um cara desse. Por mim, eu merecia. Era a minha cabeça que era para estar ali. Toda chicotada era eu que era para estar levando. Como que eu não vou amar um Deus desse? Ele fala assim, você me ama? Amo. Completamente. Perdidamente. Então guarda os meus mandamentos. Ele não fala assim, guarda os meus mandamentos, porque se você guardar, aí eu vou te amar. Isso é muito maluco também. Mesmo que eu não guarde, Jesus vai continuar me amando. Continuar me amando. E esse amor é tão incondicional que chega uma hora que ele me deixa constrangido. E quando eu me abro para esse amor, eu não consigo mais ir embora. Quando eu me abro de verdade. Como fez Nicodemos. Se abriu de verdade para esse amor. Não consigo mais ir embora. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. É desse amor que a gente está falando. Qualquer dia a gente pode colocar na nossa lista Eu acho que a gente não vai parar de estudar nunca aqui, tá tudo certo. Quando a gente terminar esse, a gente engata num outro, vai no outro, tá tudo bem. Um dia a gente vai estudar o livro de Oséias. É uma história do Antigo Testamento, é uma das que eu mais gosto. Acho que eu já até citei aqui. O amor de Oséias por Gomer foi tão incondicional que reflete o amor de Cristo por nós. Ela o traindo, tendo filhos em outros casamentos, e ele voltando, comprando como escrava, para que
desse a liberdade do amor para ela. Até que um dia esse amor a deixou tão constrangida que ela não foi mais embora. Essa é a história do Evangelho, essa é a história do que porque Deus amou o mundo. E aí, o que a gente faz ou deixa de fazer não muda o tamanho do amor de Deus por nós. Então, às vezes a gente acha isso porque é assim que a gente funciona, né? Então a gente ama geralmente quem nos ama. E merecimento, quem faz o bem pra gente. Mas Deus funciona de um jeito diferente. E é isso que ele quer nos ensinar. Não tem merecimento, tem graça. Tem misericórdia. Misericórdia. Mas beleza, vamos lá pra gente fechar. Temos 10 minutos, vamos fazer 2 rodadas e aí a gente fecha pra gente não ultrapassar o tempo. Ou a gente vai... Aí cortou a cena, tá? Outro testemunho de João Batista. Olha o Batista voltando aí de novo. Pode seguir aí no versículo 22. 22. Depois disso, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo vinha para ser batizado. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. 25. Houve então uma questão entre os discípulos de... Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e lhe disseram: Mestre, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tens dado testemunho, está batizando, e todos lhe saem ao encontro. João respondeu: Ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vocês mesmos são testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Cara, que top, né? É muito bonito ler isso logo depois da história de Jesus com Nicodemos, né? E aí Jesus volta aqui agora e Jesus meio que sai de cena. E aí volta João. Lembra que a gente falou de João? Não sei quem é que estava aqui quando a gente falou da maior lição que a gente tirou ali do capítulo 1, inclusive. Que a gente falou muito sobre João, né? Como a humildade de João, ela prevaleceu. E aqui fala assim, nossa, é uma das frases de João que eu acho mais bonita. 2, na verdade. A primeira, quando ele diz que ele não é o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo é que está presente por causa da sua voz. Ele fala assim, ó, eu não sou o noivo, eu sou amigo do noivo. Eu sou amigo do noivo. Isso é muito bonito. Ele fala assim, convém que ele cresça e que eu diminua. João tinha tudo para ser um grande rival de Jesus. João batizava, João fazia milagre, João ele era meio malucão assim, porque morava no deserto, comia gafanhoto com mel, mas ele tinha o poder da palavra, o Espírito, dava para ver que ele estava cheio do Espírito Santo, porque ele falava com autoridade. E aí, ele não queria nem saber, desceu o sarrafo nos fariseus mesmo, a galera ia até o deserto, ele pregava, lembra que eu falei que o que João pregava? Arrependam-se dos seus pecados. Ele começa falando isso. Sem papas na língua. E às vezes a gente fica meio, confesso para vocês, eu às vezes, meio melindroso de como abordar alguns temas e tal. Depois eu peço perdão para Deus pela minha ignorância. Mas João, e Deus usava. E ele tinha tudo para ser um grande rival de Jesus. Poderia se autoproclamar. Tem gente que achava que ele era Messias. Perguntaram várias vezes se ele era Messias. De novo ele falou assim, cara, eu não sou. Eu sou amigo do noivo. Isso dá pra fazer uma blusa com isso. Amigo do noivo. O amigo do noivo. Como é que ele cresce que eu diminuo? Ele volta para falar sobre isso. E por que aí, de novo, esse João aqui é o Batista, né? Pensem agora com a mente do autor, João, o discípulo. Por que João colocou essa história
Ele volta do nada, ele corta do nada a cena de Jesus com Nicodemos, fica meio que inacabado a conversa de Nicodemos. E aí eu tenho algumas inferências sobre isso. Por que a conversa de Jesus com Nicodemos fica inacabada, né? E corta para João? Teoria da minha cabeça é que a história de Nicodemos termina porque o diálogo dele é o diálogo que Jesus quer ter comigo e com você. Então, como vai terminar a história dele com Nicodemos, pode ser igual, pode ser diferente, como vai terminar comigo e com você. Mas ele está estendendo o mesmo convite. Ele está falando das mesmas coisas que ele falou para Nicodemos, ele fala hoje para a gente. Ele explica todo. Se a Bíblia não tivesse nenhuma dessas páginas, e só do versículo 16 ao versículo 21, ela seria o suficiente para a nossa salvação. Suficiente. E é por isso que fica em aberto. Porque mais do que uma história, é um convite. É um convite. Para a gente aceitar Jesus de verdade como nosso único e suficiente Salvador. Eu sei que muitos que estão aqui professam a fé, né? Professam que são cristãos, que são de contextos religiosos. Mas eu queria deixar uma pergunta um pouco mais profunda. Talvez já sejam até batizados. Será que a gente realmente já aceitou Jesus como nosso Salvador na nossa vida? Será que a gente vive como Jesus, tendo Jesus como o primeiro e o último na nossa vida? O que diferente pode acontecer se isso acontecer? Eu me pergunto isso todos os dias. Porque tem dia que eu olho para mim mesmo e falo assim, não é possível que eu aceitei Jesus como meu Salvador. Olha a besteira que eu acabei de falar para o cara que trabalha comigo. Olha como eu acabei de tratar a pessoa. Como eu acabei de reagir. Porque as ações, elas são premeditadas, né? Agora, as reações, elas mostram daquilo que está cheio no nosso coração. Quantas reações ruins eu já não tive? Depois eu falei, cara, é difícil. E é para ser difícil mesmo. No sentido daquele processo que a gente conversou. E Deus está moldando, está quebrando a gente. E a nossa esperança está nele. Nele. E aí quando eu olho para João, logo depois de Nicodemos, falo assim, é isso, cara. Um amigo do noivo. Convém que ele cresça. E aqui na nossa reunião, né? Convém que ele cresça e que a gente diminua. Última rodada para a gente encerrar nesses 3 minutos. Sabe que eu sou criterioso com o horário, né? Vai lá. Calma aí, qual versículo, perdão? 31 agora falando o filho 31. do mundo. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos. Ele testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. 33. Quem, todavia, lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro. 34. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus. Pois aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O pai ama o filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso, quem crê no filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E a gente termina nesse tom, que é bem claro. Tem coisas que são autoexplicativas, né? E aí, o que a gente precisa entender daqui e levar? Parece um pouco pesado, mas a grande questão é essa última frase aqui, ó. Quem crê no Filho tem a vida eterna, porque Jesus vai falar um pouco mais para frente que ele é a vida eterna. Então, é uma questão de impossibilidade. A gente tem livre-arbítrio? Sim ou não? Sim.
E a gente pode escolher viver longe de Jesus, rebelde contra ele? Pode, tá tudo certo. Só o que não dá para ter? Vida eterna fora de Jesus. Existe vida fora de Jesus? Existe. Uma vida talvez vazia? Uma vida em busca de sentido? Uma vida com lampejos de prazer, mas que depois vai embora? E o rebote geralmente é bem pesado. Mas não tem como existir vida eterna. Por isso que é um jargão meu, a vida que realmente vale a pena ser vivida. É a vida eterna. Só em Jesus, galera. Só nele. Só nele. E eu sei, porque eu também passo por isso, que a gente pode fechar esse livro aqui e antes de dormir já ter esquecido. E já voltar a viver como se essa vida aqui fosse tudo. Eu sei, porque isso acontece comigo. Acordou amanhã, já voltou para a loucura do dia a dia e tal, corre atrás. Só nele, vida eterna. O fardo dele, o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Só nele. E a ira que ele fala aqui no final, é um outro ponto, a ira de Deus, não é porque Deus odeia você, ou a mim, ou quem está longe dele. Deus ama. Tiago, mas como equilibrar isso? O que Deus odeia? O que Deus abomina? O pecado. O pecado, o mal. Só que se eu me rebelo contra... sabe o que Jesus, quando ele está orando, lá no Getsemane, ele fala assim, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Esse cálice é o cálice da ira de Deus. Olha que loucura. Por mim e por você, Jesus enfrentou, Jesus recebeu o cálice da ira de Deus. Porque a ira era que todos nós estávamos destinados. O mal, porque o mal reside em nós. E quando ele voltar, isso vai ser extirpado, o mal vai ser extirpado, vai ser eliminado. E o mal mora dentro da gente, quem tiver com o mal vai ser eliminado. Só que agora, Jesus deu oportunidade para a gente de salvação. E aí eu termino com essa frase. Por isso, por tudo isso que a gente conversou hoje aqui, quem crê no Filho tem a vida eterna. O Pai ama o Filho. Por isso, tudo isso aqui, galera, é sobre Jesus. É sobre Jesus. E esse foi o nosso estudo de hoje. Fechou? Vamos. Vocês querem trazer alguma coisa? O que ficou gravado? Tudo que a gente falou aqui antes da gente fazer a oração final? Cara, eu gostei muito do ponto do João, na parte do versículo 19 ao 21. E ficou bem claro para mim que todos naturalmente rejeitam a luz, né? Por amar o pecado. E, na minha visão, somente os eleitos são regenerados pela graça e conseguem ver a luz. E a fé, as obras, são evidências total da soberania e ação somente de Deus, não da natureza humana. Exato. Boa, João. É isso aí. Pedro colocou aqui, muito bom, conhecimento demais para a glória de Deus. É isso aí, Pedrão. Bom que você estava com a gente. Amigas, obrigado também pela presença de vocês. Estou gostando muito do nosso encontro aqui. Terça-feira que vem, a gente está aqui de novo. Vou subir o resumo lá. A gente vai fazer uma oração final agora. Alguém tem algum pedido especial por uma questão pessoal, por alguém da sua família, alguém que vocês queiram que o nosso grupo aqui, que já é um grupo de oração também, que a gente ore, se quiser, a gente já faz essa oração também. Se não, tá tudo certo. Eu quero, gente. Eu quero pedir pelo meu trabalho. Ok. Chayana vai pedir pelo trabalho. Fechou. Então é isso, turma. Vamos orar. Obrigado, Deus. Obrigado por esse momento ímpar que a gente teve aqui. A gente vê pelo grupo que a gente reuniu aqui, que não foi por acaso, o Espírito Santo reuniu todos nós aqui nessa sala, em vários lugares do Brasil, para a gente estar estudando a tua palavra, para estar te conhecendo, coisas que a gente já sabia, coisas que a gente não sabia e está descobrindo juntos. Toda vez que a gente lê o mesmo texto, a gente sempre pode aprender algo novo quando a gente se abre para o teu Espírito Santo, assim como Nicodemos se abriu também ali. Obrigado pela história de Nicodemos, porque o Senhor falou com a gente através dessa história. Obrigado pelo testemunho de João Batista, eu sempre fico muito impactado com o testemunho de João Batista. Que a gente tenha essa mesma humildade, ó Deus, para que na nossa vida tu cresças
e a gente diminua a cada dia. E que a gente entenda que essa é a lógica do reino. É servir a um Deus que pode tirar da gente toda essa sobrecarga emocional, toda essa ansiedade, da ansiedade de ter e o tédio de possuir. Arranca da gente essa lógica que circunda ao nosso redor, mas que faz mal pra gente. E nos coloca no eixo da tua palavra. Que a nossa vida seja guiada pela tua palavra. Cuida de cada um aqui, em especial a nossa amiga Chayana, que pediu pelo seu trabalho. O Senhor sabe que ela está enfrentando. Nós queremos entregar nas tuas mãos, porque nós confiamos nas tuas promessas, de que o Senhor nos disse que não seria fácil, mas que o Senhor estaria conosco. Então, nos dê um bom descanso, uma semana abençoada. O Senhor sabe que eu não estou muito bem de saúde, que eu consiga me recuperar, junto com a minha esposa também, e que se mais alguém aqui tiver ruim de saúde também, que o Senhor possa restaurar, e que a gente volte na próxima terça, e que esse conhecimento transforme a nossa vida, através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso, turma. Valeu. Glória a Deus. Tamo junto. A Valeu, gente paz. terça, mesmo horário. Deus abençoe, galera. Tamo junto. Valeu, valeu. Valeu, tchau, tchau.